CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. E hoje para a gente é um dia muito especial. O nosso CEAP está completando 6 anos. Então hoje o nosso coração está em festa. A espiritualidade está em festa, porque são 6 anos da nossa casa de amor. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, e que a nossa noite seja uma noite iluminada. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E nós estamos estudando o capítulo de número 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o item a ser estudado é o item de número 8. Quem vai fazer o estudo hoje é o Newton. A sustentação no momento do passe, a Dilane vai fazer. E a lição hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 167, que tem como título Na Oração. Nós vamos iniciar com aqueles avisos que nós iniciamos sempre. E hoje a gente vai fazer o convite, porque no sábado, dia 15, às 10 da manhã, nós vamos fazer a inauguração do CEAP. A inauguração oficial do CEAP. E estão todos convidados, vai ter a reunião às 10 horas. O Guilherme Kremer vai fazer o estudo. E estão todos convidados. A obra social vai acontecer normalmente, a evangelização. E a palestra vai ser feita pelo Guilherme Kremer. Nós temos também o convite, eu vou estender o convite para o estudo, tá? Agora ali no final ali no salão, se vocês olharem, nós temos ali um quadro de avisos, e ali estão constando os horários dos estudos. Então estão todos convidados a vir estudar na nossa casa, porque a nossa casa é uma casa que o estudo é prioridade aqui na nossa casa. Para qualquer tipo de trabalho que vocês queiram se candidatar a fazer trabalho voluntário, é necessário que esteja estudando, que o voluntário esteja estudando. Porque não tem como nós evangelizarmos, nós trabalharmos em qualquer tipo de trabalho na casa espírita sem estar estudando as obras básicas de Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho. E como eu sempre falo aqui, o estudo nos ajuda muito, ele abre a nossa mente, ele faz com que a gente comece a entender os porquês, tantas perguntas que nós nos fazemos. E o estudo realmente ele vai abrindo, descortinando, tirando realmente o véu dos nossos olhos. E o convite está feito e eu aguardo vocês aqui. Nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma conversa onde as pessoas que chegam aqui à casa procurando quais suas dúvidas, quais suas necessidades, e essa conversa é sempre com base na doutrina espírita. E o atendimento fraterno acontece sempre depois da reunião pública. Então, se algum de vocês tiver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho depois do estudo, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Eu vou agora fazer a leitura do livro que depois vai servir de estudo no momento da sustentação do passe. O livro Caminho, Verdade e Vida é um livro
com o autor espiritual Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E a lição de número 167 tem como título Na Oração. E o versículo é uma frase do Evangelho de Lucas, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. E está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo da seguinte forma: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço de iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma completada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante, o discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu e seguiu. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso, a espiritualidade amiga que já se encontra na nossa casa, preparou o ambiente para receber a cada um de nós. Pedimos a direção da nossa casa ao nosso querido altivo, que possa intuir ao Newton, para que ele possa trazer em suas palavras o ensinamento do Evangelho do Cristo, e que essas palavras possam ser semente em nossos corações. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, e toda essa coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, que seja em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo em nome de Deus Pai, que nós possamos dar início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trecho do item 8, que o Newton vai fazer o estudo, que é Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau.
É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilie todos os corações, se em apoio às palavras elas juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então eu vou passar agora o estudo para o Newton, para que ele possa dar início. Vai até 7:50. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Tá bom aí o som? Com muita alegria e emoção que aqui estamos para os estudos desta noite, as nossas considerações sobre o Evangelho, sobre a casa espírita e, em resumo, sobre o amor. Não se faz, não se constrói, não se mantém viva uma casa espírita se não tiver o sentimento de amor. A leitura do Evangelho que a nossa Mônica fez, falando que não se colhe uvas nos espinheiros, nem nas sarças, que uma árvore boa dá bons frutos, não se vê maus frutos de uma árvore má. Então, as nossas primeiras palavras são de gratidão a Deus, nosso Pai, acima de tudo, a Jesus Cristo, que nos confiou esse trabalho que mal se inicia, e ao nosso irmão altivo. E para resumir quem foi o altivo, a gente diz simplesmente que ele foi um homem de bem. E as qualidades de um homem de bem estão aqui no Evangelho. É só a gente ler o capítulo, Sede Perfeitos, o homem de bem. E nós vamos aqui ver o nosso irmão como um homem de bem. Então, há uma gratidão imensa a ele, por ter nos acolhido aqui nesta casa, por ter acolhido a minha amada Lourdinha no mundo espiritual e ensinando a ela, conduzindo-a no mundo maior para os trabalhos desta casa de amor, nos trabalhos nesta casa de amor no mundo maior. Então, a nossa gratidão a você, altivo. Na sua humildade, certa vez ele nos diz, através do médium, que esta casa deveria não ter o nome dele ali na frente, e sim o nome de Leon Denis. Leon Denis, outro homem de bem, um dos guias do altivo, que o apoiou lá no céu, casa esta também, que temos uma imensa gratidão, pois o pouco que sabemos, aprendemos lá. Então é uma noite de gratidão, uma noite de alegrias espirituais, de felicidade para todos nós. O Evangelho lido fala dessa árvore que só produz bons frutos. Mas quando nós pegamos as chaves desta casa, coincidentemente no dia 12 de junho, dia dos namorados, por isso hoje é o aniversário da casa, nós abrimos então o Evangelho para uma leitura e uma prece. E o Evangelho que nós abrimos foi o capítulo 8, o item 9. O item 9. O item 1 do capítulo 8, ele diz assim, deixai vir a mim as criancinhas. Então Jesus chamava ele as crianças
todos aqueles que não tinham maldade no coração, não somente as criancinhas de tenra idade, mas a todos nós que sofremos, que choramos e que pedimos auxílio à nossa ignorância e às nossas dores físicas e morais. Então ele diz assim, nesse item 19: deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Então nós vamos dar uma pausa aqui e comentar esse parágrafo. E como dissemos no início, Jesus não chamava somente as crianças em tenra idade, mas os temerosos e frágeis. E quantas vezes nós tememos, nós temos medo? Quantas vezes nós nos sentimos fragilizados na vida? Quantas vezes? Quantas vezes ignoramos as coisas, não sabemos, aliás, não sabemos quase nada da vida. E Jesus chama ele a esses, os frágeis, os ignorantes e os que precisam, e os que têm medo e precisam de consolação. A gente vê assim a grandiosidade desse espírito, a grandiosidade dessa alma que é puro amor. E mais, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Jesus chama ele a multidão dos infelizes, dos aflitos. E quantas vezes nos sentimos aflitos, quantas vezes também nos sentimos infelizes, quando pensamos, introspectamos em nossa casa, aqui no coração. E qual o segredo que ele diz para curar todas essas feridas? É o amor. O amor. Mas o que vem a ser o amor? É uma boa pergunta, né? O que é o amor? Eu vejo aqui na casa, vamos começar pela nossa casa, e ela está muito bonita mesmo, graças ao amor de vocês que nos ajudaram. Alguns outros nos ajudaram um pouco mais, porque poderiam nos ajudar um pouco mais. Então, a nossa gratidão ao senhor professor que nos ajudou a construir esse sonho, essa casa de trabalho. Ao nosso irmão, o Márcio, ao Gustavo, que acreditaram. Eu tenho certeza que acreditaram em Jesus mais do que a mim. Acreditaram no altivo mais do que a mim. Não tem importância nenhuma. Eu fico muito feliz com eles por terem acreditado, continuam acreditando, para a gente se manter e aqui a gente fazer o papel do Cristo, como Pedro fez na casa do caminho. Socorrer os infelizes, os medrosos, os inseguros, esclarecer os ignorantes,
com a palavra amiga do Cristo, com a palavra amiga dos Espíritos, com a palavra amiga do nosso mestre Kardec. Esse é o papel da nossa casa: divulgar o amor, praticar o amor. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe. Não somos perfeitos, mas ele sabe também do esforço que todos nós estamos fazendo para melhorarmos, trabalhando dia a dia, procurando servir o nosso próximo na medida das nossas forças. É amor também, e vai a nossa gratidão a todos vocês que labutam aqui conosco, a todos vocês que colocam ali o óbolo pequenino da viúva, tão importante quanto aquele que mais nos ajuda. Todos são importantes. Amor é receber os nossos irmãos das comunidades vizinhas que chegam aqui todos os dias com fome e com sede, fome material e fome espiritual. A fome espiritual muito maior. E nós estamos aqui com as nossas imperfeições, buscando atender a todos eles. Isso é amor. Isso é amor. E a gente vai aprendendo cada vez mais com um amor maior, que é o amor de Jesus Cristo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim sobre o amor: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. É bem profundo isso, né? O amor é o olhar de Deus. Mais para frente, ele vai falar do amor à pátria, do amor que sentimos pelo outro, um pelo outro, o amor que sentimos por Deus. E Leon Denis diz mais um pouquinho assim, à frente, ó: amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, Jesus Cristo. O Cristo, para quem o amor era toda a moral, toda a religião. Não disse ele: amai os vossos inimigos? O bem, fazei o bem àqueles que nos perseguem? E é esse o papel da casa espírita: fazer o bem, amar os nossos inimigos, amarmos-nos uns aos outros. Porque no final do apostolado, o Cristo diz: amai-vos como eu vos amei, e eis que um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente precisa desenvolver esse sentimento dentro de nós. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos falhas, todos nós, mas todos nós estamos aqui por uma causa muito superior, e essa causa é o amor do Cristo, que Ele tem por nós e pela humanidade. E que é quando a gente divulga esse sentimento, quando a gente divulga a doutrina espírita através dos meios que temos, a gente está difundindo o amor por todo o planeta. Tem pessoas que nos ouvem lá do Japão, troca conosco. Claro que é o brasileiro, né? Não dá para entender o japonês, mas a pessoa está lá, está no Japão e está nos assistindo.
está divulgando para os seus pares, para os seus vizinhos, o que escuta em nossa casa. Então a gente vai fazendo o que pode para divulgar a doutrina espírita, para divulgar o amor do Cristo, e é esse o nosso papel. Mais à frente, Jesus diz ainda assim, Jesus não, o nosso mestre Leon Denis: o amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres, e Deus é o seu foco. O amor supremo, Deus, o foco de todos nós, o foco que derrama esse sentimento por todo o universo, que ama igualmente a nós, sem distinção, como ama o anjo, o arcanjo, com o mesmo sentimento, como ama também os vermes que rastejam sob a terra, com o mesmo amor. Porque esse verme, desculpem, tá bom o som aí atrás? Tá bom? Melhorou? Tá. Porque quando Deus cria o ser simples e ignorante, e o que é essa simplicidade, essa ignorância? O simples e o ignorante está lá nos reinos inferiores da criação. O princípio inteligente, que vem se desenvolvendo desde o material mais bruto, passando pelo reino vegetal, o reino animal e depois ao reino nominal. É difícil de se compreender isso numa palestra, num momento de estudo de poucos minutos, mas a gente compreende aprofundando o conhecimento na doutrina espírita. E desde o princípio ele coloca em germe em cada um de nós esses sentimentos, que eles vêm se desenvolvendo e desabrocham aqui no reino nominal. Cada um de nós traz o amor, o pensamento, todos pensamos. O que nos diferencia do animal é o pensamento contínuo, é a individualidade. Então, nós temos o amor, o pensamento, a vontade, o livre-arbítrio e tantas outras potencialidades que serão desenvolvidas ao longo dos milênios até alcançarmos a angelitude. O nosso destino é a angelitude. Diz Paulo de Tarso, lá na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, respondendo uma pergunta que Kardec faz a ele: gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da humanidade. Todos nós chegaremos lá, todos nós. E essa caminhada é individual, apoiada sempre pelos bons espíritos, mas é individual. Lá o amor será pleno dentro de nós, tanto quanto as outras potencialidades, tanto quanto as outras. Olhe o amor de Jesus Cristo, o amor imenso que ele teve e tem pela humanidade. Segundo Emmanuel, através do Chico, nos diz que Jesus é o governador do planeta Terra. O governador do planeta Terra. Por isso que ele chama ele, como nós vimos no Evangelho, a todos nós que sofremos, a todos nós que choramos, que estamos inseguros, que estamos infelizes, todos nós. E ele tem um remédio, um bálsamo, que serve para curar todas essas feridas, como nós vimos no início. E esse remédio é o amor. Nós vamos desenvolver esse sentimento até um dia alcançarmos a angelitude. E como Jesus,
amar plenamente a humanidade. Por isso que esses espíritos nos compreendem, apesar dos nossos erros, dos nossos tropeços. Assim como a mãe, o pai, compreende as quedas do filho, da criança que está engatinhando, mas ela sabe que ela vai engatinhar, ele vai se levantar, ele vai andar, ele vai estudar, ele vai ser um homem. E ela quer que ele seja um homem de bem, seja um homem de bem, de caráter, e estude, tenha um bom emprego. Não é isso que nós sonhamos para os nossos filhos? Que eles sejam felizes? Mas a gente sabe que eles vão crescer, a gente sabe, é da natureza. Deus sabe que nós vamos crescer como espíritos, Deus sabe, Jesus sabe, os bons espíritos sabem, os nossos guias, o nosso anjo guardião sabe, os guias que dirigem esta casa sabem, eles sabem quem nós somos e o potencial que cada um de nós traz dentro de si. Então ama-nos igualmente a todos. E nós viemos à Terra com um único objetivo, amar, saber amar. Esse é o objetivo da vida, porque assim a gente vai progredir. O grande objetivo sabe que é o progresso, mas o amor é progresso. Desenvolver a intelectualidade é o progresso. Mas Jesus não resumiu a lei, toda a lei e os profetas, a lei de Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, o objetivo da vida é amar. Você estuda, desenvolve o intelecto por amor, para atender às necessidades da sociedade, atender às necessidades do seu próximo. E por que ainda tanta guerra, tanta dor, tanta lágrima em nosso planeta? Simplesmente porque ainda não aprendemos a amar. Gasta-se trilhões e trilhões com a indústria bélica, trilhões de dólares. É a maior indústria do planeta, é a indústria bélica. Mas ainda se morre de fome. Crianças morrem de fome, adultos morrem de fome. Se vocês botarem aqui e perguntar quantas crianças morrem de fome por dia no mundo, ele vai dizer a vocês: a cada 40 segundos morre uma criança por inanição no mundo. A cada 40 segundos. Por que tanta indiferença? Por que tanta dor? O único bálsamo que está aqui, o único remédio é o amor. É o amor. É porque não existe amor. E mesmo com toda a riqueza que esses poderosos têm, podem ter certeza que eles carregam um vazio na alma, porque não aprenderam a amar. Vieram para amar. Vieram com uma grande responsabilidade, que é levar o progresso às suas nações. Estão falindo, como, quiçá, alguns de nós aqui, se não todos nós, também falimos no passado. Alguns com as multidões, principalmente esses que dirigem casas espíritas, que é um devedor e não tem nada de missionário, é um grande devedor, porque falimos. Falimos anteriormente porque faltava amor em nós. Essa casa, e na mensagem vai dizer isso, esta casa é conhecida no mundo espiritual como a casa de amor. Como nós somos inspirados, né? Colocamos uma vinheta aqui, dizendo SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. Esta casa já existia no plano espiritual, ela já funcionava, ela funciona há muito tempo. Estava esperando alguém para abrir, como disse o meu amigo aqui hoje de manhã,
Na casa dele foi assim, aqui também é assim, porque eles já nos disseram. Abrir as portas materiais, construir a obra material, porque a obra espiritual já está solidificada, construída sobre a rocha. E quando nós pedimos aos trabalhadores da nossa casa que estudem, principalmente o Evangelho, é para que nós solidifiquemos a nossa obra na rocha firme. Eu comentei, creio que foi ontem, no estudo nosso do Livro dos Espíritos, eu fiz uma leitura do Evangelho, que foi o momento também, que eu já havia lido algumas centenas de vezes, mas eu olhei, eu nunca tinha visto da maneira que eu vi naquele momento. Eu disse, será que é isso que está escrito aqui? Uma simples frase do nosso Evangelho. Me ajuda, Conceição, você que me ajudou a procurar lá. Quando fala da compaixão, mas não é a compaixão, a piedade, sentir piedade. Parecia que eu nunca tinha lido aquilo. E como que a gente vai dizer que conhece o Evangelho? Se, dependendo do momento, a gente vai conseguir ver com mais profundidade aquilo que a gente não tinha visto. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda o nosso conhecimento e desenvolvendo o nosso sentimento. No Livro dos Espíritos tem uma questão que os espíritos fazem, que Kardec faz aos espíritos. O que mais aflige aos espíritos, o que mais os aflige com relação a nós, são as dificuldades, as dificuldades morais ou materiais? E eles falam assim, eles respondem assim, a pergunta é mais ou menos essa mesmo. O que mais nos aflige é a dureza dos vossos corações e o egoísmo. O egoísmo e a dureza dos nossos corações. E o egoísmo e a dureza do coração é o oposto do sentimento de amor. É o oposto. Leon Denis continua dizendo aqui para a nossa reflexão. Eu estou lendo aqui o livro Depois da Morte. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os, fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou por um ser. Se querem saber o que é amar, considere os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo. Eu li de novo de propósito, para a gente refletir nessas palavras. E ele continua mais à frente dizendo, que coisa bonita. Eu estava lendo aqui e me emocionando com as palavras de Leon Denis. Sejam vocês, quem forem, os que leiam essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia, seja neste mundo, em existências ulteriores, seja numa esfera mais adiantada, ou na imensidade dos espaços, que estamos destinados a nos influenciar no sentido do bem. Que alma grandiosa, né? Como que ele escreve isso? Médium inspirado. A nos ajudar na nossa ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos,
marcados na fronte com o sinal da imortalidade. Estamos destinados a nos conhecer, a nos unir na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas enganosas da terra, esperando por esse dia que meu pensamento vá em sua direção. Ó meu irmão, é Leon Denis falando bem juntinho da gente. Ó meu irmão ou minha irmã, como um testemunho de sua suave simpatia, que possa sustentá-lo nas dúvidas, consolá-lo nas suas dores, erguê-lo nas suas fraquezas, que junte-se ao seu pensamento para pedir ao nosso Pai comum para nos ajudar a conquistar um futuro melhor. Leon Denis, lá na frente, um espírito já bastante elevado, dizendo que aguarda ansiosamente por esse dia de nos encontrarmos. Mas a caminhada é nossa, só depende de nós abreviar esse encontro em lugares melhores, porque ele já está num lugar melhor, embora não nos abandone. O nosso irmão altivo, tenho certeza, poderia estar num lugar muito melhor, mas estar junto a nós, não nos abandona, porque nos ama, assim como o Dr. Bezerra, que todos sabem, e tantos outros espíritos elevados, que graças ao amor que já possuem, estão a nos sustentar. E por que nós não podemos amar-nos uns aos outros? Por quê? Por quê? Se esse é o nosso destino, a vinheta está ali para que a gente ouça, todas as vezes que assistimos um estudo, uma palestra, seja o que for nesta casa, ouçamos a palavra amor, essa grande palavra, para que ela consiga sair da nossa boca e tome morada em nossos corações. Para isso, todos os dias, quem está aqui todo dia sabe disso, bate a nossa porta, gente miserável, pedindo amor, solicitando amor. Como eu tenho certeza que todos vocês que estão sentados aqui, como eu, como os desencarnados, têm necessidade desse sentimento, do alimento da alma, do alimento da alma. No Evangelho, continua ainda o nosso benfeitor. A todos os instantes da vossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito. Isso é a resignação. Sede bendito. Porque é para o meu bem, eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Então, a gente deve ser resignado diante das dores, das grandes dores que estão por vir. Estão por vir. E teremos que dar o nosso testemunho. A nossa hora está chegando. A nossa hora está chegando. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente ela faça subir até vós, até os vossos pés, a voz do seu reconhecimento. Então a gente tem que ser grato a Deus, aprender a ser grato, fazer as nossas orações diárias, ao levantar, ao deitar-se, ser útil na medida de nossas forças a todo momento. E é possível isso, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer lugar. Hoje, ou foi hoje mesmo, ouvi o depoimento de ela não está aqui, eu posso falar, de uma pessoa que vem aqui à casa, uma das nossas assistidas. Aliás, assistidos somos todos nós, né? Que a gente diferencia um pouco,
pela posição social, eles têm mais dificuldade. E ela disse para mim, eu é que estou ajudando a moça, eu é que estou ajudando. Ou foi no sábado, enfim. Eu pensei, ela não tem nem onde cair morta. E está ajudando com alimento a outra, que não tem nada, que tem menos do que ela. O que ela tem, ela pega aqui. E o que ela pega aqui, ela divide lá. Isso é uma lição para a gente. Porque às vezes a gente tem sobrando. E a gente quer guardar. Guardar para quê? Claro, a gente precisa ser previdente, não tenha dúvida. Mas se tem alguém precisando da gente, por que não estender a mão? Por quê? Porque muitas vezes a gente resiste em tirar um pouco do que nos sobra para dar ao outro. Porque, na verdade, a gente só dá o que sobra mesmo, o que tem sobrando. A outra está dando o do que ela necessita. É o óbolo da viúva. Aquilo é amor. Aquilo é amor verdadeiro. Maior do que o nosso, né? E ele continua. Se tiverdes amor, tereis tudo que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Dinheiro, riquezas materiais, o ladrão leva, rouba, quando a gente menos espera. Ele vem de surpresa, a gente fica sem nada. Mas o amor, ninguém tira da gente. Ninguém tira, isso é da alma. A alma vai levar consigo para onde ela for, aonde ela estiver. E ele termina dizendo, se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atacá-lo. E vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Um espírito protetor. Belíssima mensagem. E essa mensagem, quem nos trouxe na inauguração da nossa casa foi o nosso irmão altivo. Ele falou com a Brunilde, ela fez a palestra do primeiro encontro nosso, escritora, espírita, médium. Ela está com 100 anos, 104, está com mais de 100, continua trabalhando. Eu pedi para ela vir aqui, mas como não tem Brunilde, vocês têm o Newton, né? Vai o Newton mesmo. Mas eu gostaria muito que ela tivesse vindo aqui. Um exemplo de vida. Foi a Brunilde que colocou o altivo na doutrina espírita, que estendeu uma mão a ele. Uma grande amiga dele e nossa também. Então, é o amor, esse sentimento de amor, que foi o sentimento que fez com que nós construíssemos a nossa casa de amor. E quando a minha esposa desencarnou, eu me desesperei. A minha filha está ali, sabe disso, meu filho também, foi um desespero. E foi o Gustavo, quando eu falando com ele, que eu precisava fazer alguma coisa, ele me indicou uma obra aqui perto, uma obra social, e nós fomos no mesmo dia, estávamos almoçando e fomos lá ver. Eu gostei, mas faltava a doutrina espírita. Eu disse para a moça, eu te ajudo, vamos junto. Se nós abrirmos um centro espírita, se a doutrina espírita nos apoiar, sem a doutrina espírita eu não faço esse trabalho. Era um trabalho duro, ela topou, mas ficou alguns meses, não era dela. Somos amigos ainda, nos falamos, mas ela não quis seguir com a doutrina espírita, não quis seguir regras, não quis disciplina.
E não se faz nada sem disciplina e sem regra. Sequer se desenvolve o amor sem disciplina e sem regra. Ninguém ama alguém indisciplinado, que faz o que quer, a hora que quer, como quer. Esse ser não consegue ser amado e nem consegue amar ninguém. A disciplina é filha do amor, porque é uma virtude, e todas as virtudes são filhas do amor. E Leon Denis diz uma coisa muito bonita aqui no livro, também o problema do ser e do destino. Quando eu comecei a estudar o problema do ser, do destino, da dor, esse belíssimo livro. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá no Leon Denis, meu livro estava caindo as folhas, mas eu manuseava muito, que a gente estudava essa obra lá. Aí um senhor estava sentado e falou assim no final da palestra: eu sou livreiro, eu posso botar uma capa no seu livro? A capa dura está aqui, ó. Está aqui, não? Esse aqui é uma relíquia. Leon Denis diz aqui para a gente, hoje, Dia dos Namorados. Olha, né, coincidência da gente pegar a casa, a chave da casa no Dia dos Namorados. Hoje é um dia em que as pessoas estão dando flores para sua amada e ela para o seu amado. É mais o homem para a mulher, né? Mas a mulher também dá flores para o homem. Leon Denis diz o seguinte, e eu tomei isso para mim também. É um pequeno trecho, vocês vão gostar. Tem uma outra parte desse livro que ele fala a mesma coisa. Eu reservei essa. Muitas almas criadas aos pares são destinadas a evoluírem juntas, unidas para sempre, na alegria como na dor. Deram-lhes o nome de almas irmãs. O seu número é mais considerável do que geralmente se crê. Realizam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, e dão às outras almas o exemplo de um amor fiel, inalterável, profundo. Podem ser reconhecidas por esses característicos. E continua ele falando sobre essas almas, sobre esses casais que se amam de verdade, que têm esse sentimento arraigado no seu coração para caminharem juntos. E a gente está sempre em busca, né, desse par. A gente está sempre em busca. E por isso, por eu muito amar a minha esposa, resolvemos homenageá-la com a obra social. Pois ela era professora, trabalhou com crianças durante 30 anos no município, se aposentou também no Estado, era professora do município, do Estado, no Estado trabalhando com jovens, dando aula de 5ª a 8ª, no município, o professor 4, de 1ª a 4ª série. Então começamos com 5 crianças, e olha como a casa cresceu. Quantas crianças nós temos aqui? E vocês, evangelizadoras, evangelizadores, fazem parte desse trabalho. Vocês fazem parte. A obra não é minha. Foi um sentimento de amor que inaugurou a casa. Um sentimento de amor. Claro, amor ao Cristo, amor à doutrina. Como eu disse, nós não vamos abrir uma casa, não vou tocar esse trabalho sem a doutrina espírita, sem o apoio dos espíritos. Eu não tenho força para isso, eu não tenho força moral, eu não tenho. Aí começamos com 5 crianças, hoje a gente tem, por sábado aqui, mais de 200 crianças sendo atendidas. Então o trabalho cresceu. E a gente fica feliz por isso.
E a gente sente na casa, vocês sentem o amor vibrando aqui, a beleza das rosas. Então essas rosas, no meu coração, eu dedico para ela, mas ao mesmo tempo é um toque de sensibilidade, de amor para todos vocês. As flores, a gente precisa desenvolver esse sentimento com as coisas simples da vida, com o raiar do sol, ou com o aparecer da lua, ou com as rosas que para mim é a mais bela de todas as flores, estão sempre aqui, e por isso eu escrevi aqui do meu jeito, certamente eu fui inspirado, mas foi do meu jeito, um poema. Não sou poeta não, as pessoas dizem que eu sou muito duro, mas eu não sou duro não, os brutos também amam, né? Olha quantas rosas. E a gente escreveu isso aqui, parafraseando Noel Rosa, as rosas não falam, né? Nós colocamos aqui, as rosas falam. As rosas falam de amor, falam de saudade. As rosas falam de beleza, de simplicidade. As rosas falam de você, Lurdinha. Vocês me desculpem. Falam do nosso amor, falam de nós. As rosas falam de Deus quando as criou. Suas pétalas macias, suas pétalas simples, num conjunto harmonioso, exalando tão agradável perfume, nos mostram a beleza do Criador como artista do amor. Que o seu caminho seja coberto pelas pétalas macias das rosas e orientado pelo seu perfume. As rosas vêm de Deus, passam pelo meu coração, para que eu as entregue a você. Receba-as, são suas. Muito obrigado. Obrigado, Newton, pelo estudo. Nós vamos passar agora o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médios que se colocassem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga que preparou o ambiente para receber a cada um de vocês, aos médiuns que aqui se encontram. Te pedimos, Senhor, que possamos nesse momento ser merecedores de todas as bênçãos que viemos buscar na Tua casa, da cura, que possamos ser merecedores. E te pedimos, Jesus, que abençoe a esses médiuns para que eles possam transmitir todos os fluidos que são necessários ao nosso refazimento. Graças a Deus. Que sigamos a orientação que o nosso querido irmão Chico trouxe através do Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos
a orar. Que possamos, nesse momento, meditar essa frase, pedindo a Jesus, que é nosso guia e modelo, pedir que nos ensine a orar, a pedir pela humanidade, pelos nossos irmãos que sofrem e que choram, lamentando as dores, as lutas diárias. Que nos ensine a orar, Jesus. Ensine a pedir por eles força, pedir por eles paz, pedir paz a essa nação, a essa humanidade. Que possamos, nesse momento, não só pedir por nós, pelo nosso bem-estar, mas que possamos pedir para esses que ainda não conhecem, que ainda não sabem, pedir por eles a luz, pedir por eles a Deus compaixão, pedir por eles que Jesus a ensine a ter discernimento, encaminhando a um local, a uma casa de amor, onde receberão um abraço, onde podem buscar o pão, o alimento não só para o corpo, mas para o espírito imortal que são. Que possamos analisar essa frase, pedindo: ensina-nos, Senhor, a orar, a pedir pelos nossos irmãos, pelo orbe, pela nossa nação, a pedir pelo mundo. Que possamos pedir a Deus, Pai, permissão, que permita que os bons espíritos possam auxiliar esses irmãos que se encontram desamparados, debaixo dos viadutos das cidades, se encontram desamparados em meio às dores, às drogas. Peçam a Jesus, peçam ao Senhor, ensina-nos a orar. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Louvado seja Deus. Em nome de Deus e do amor de Jesus, o meigo nazareno, que viemos junto a vocês comemorarmos essa linda data, onde os casais enamorados comemoram felizes, principalmente
os que se planejam e se respeitam, praticam as leis morais, trazem na alma a pureza e o amor divino. Também estamos felizes que em uma data em que os homens comemoram o amor entre eles, também se comemoram a criação, a paz, a caridade, a humildade. Comemoramos um novo lar, onde todos somos chamados de irmãos. E juntos caminhamos na certeza de que a vida é para sempre. Que esses homens e mulheres que caminham, progredindo, tentando mudar a humanidade, levando adiante os ensinamentos do Cristo, prosseguindo sendo cristãos. Estamos felizes em ver na terra, ó amada terra, também nessa data, homens felizes por ajudar mulheres, trazer ao mundo aqueles que, se arrependendo dos seus fracassos, pedem, implorando para retornar e quitarem suas dívidas, arrependidos por não terem admirado mais, arrependido por não ter ajudado mais, por não terem abraçado mais, por não terem amado mais. Também aqueles que desprezaram o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Ah, felizes são os que conseguem ver Deus como Criador do universo, na beleza do luar, no sol que brilha sobre o orvalho ao amanhecer. E felizes são aqueles que já conseguem ver Deus no verde das folhas, nas árvores, com as que se manifestam de várias belezas, cores e flores. Oh, felizes são os homens que, ao ver na água o seu espelho, agradece a Deus, agradece a mãe, o lar, o berço que o amparou, agradece a Deus, o Pai de puro amor. Nós somos felizes por ver vocês, por esse lar. Juntos de vocês, agradecemos a Deus, a Jesus, os trabalhos já realizados, também os milhares que ainda irão realizar. Estamos felizes nessa data por comemorarmos junto a vocês as bênçãos recebidas
e juntos agradecemos as provas vencidas, as dores aliviadas, as doenças curadas, felizes por vocês, ainda que sejam doentes da alma, mas que caminham e trabalham na seara do Pai, seguindo o guia e modelo da humanidade. E mesmo com um mundo cheio de dor, vemos vocês a coragem, os esforços, cumprindo com os ensinamentos do Cristo, os quais foram deixados por nós, por vocês. Sou feliz porque sou estudante ainda das obras do que Jesus trouxe através do nosso irmão Allan Kardec. E sou grato por ter recebido a ordem de dar continuidade às palavras de amor, que só o Espírito de verdade poderia dizer para que pudesse continuar com a doutrina dos Espíritos. Nós despedimos de vocês, felizes, gratos a Deus, a Jesus, o novo lar, dado o nome no mundo invisível, casa de amor. Gratos ao codificador, estamos felizes por serem continuadores da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Paz a todos vocês, um guia e trabalhador da casa para o Cristo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por termos conseguido chegar à tua casa e por continuarmos dizendo sim ao teu chamado, por estarmos trabalhando na tua seara, Senhor. Que possamos ainda, por muitos e muitos anos, muito tempo, continuarmos no estudo do Evangelho, da doutrina codificada pelo nosso irmão Kardec. Que possamos voltar, Senhor, aos nossos lares, levando dessa casa essa vibração de amor. E lá chegando, que possamos ser um ponto de luz. Que seja em nome da direção da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Que seja em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar mais uma reunião na nossa casa de amor, no nosso SEAP. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.